Bom, Mara, a gente pode fazer um bate-papo aqui enquanto o pessoal tá Podemos, chegando. Então, podemos. você é psicóloga social, né? Isso. E mestre especialista em atitude empreendedora. Você também é diretora e sócia da Manacá, né? Manacá Comunicação. Você É minha pode falar consultoria. você pode falar um pouco da Manacá para gente? Eu fui gerente da área de Educação e Cultura Empreendedora do Sebrae por muitos anos. E quando eu saí, eu montei minha própria consultoria para trabalhar com empreendedorismo. E o meu foco é especificamente o comportamental, né? Atitude empreendedora. Legal. Uhum. Então, eu presto consultoria, faço capacitação tanto para empresas, né, com intraempreendedorismo, como também para a formação de professores em diversas instituições, Senac, Centro Paula Souza e algumas capacitações, já trabalhei com a Endeavor na capacitação de professores universitários. Então, esse é o meu trabalho, foco em atitude empreendedora, né? Ah, legal. E faz quanto tempo que você atua já com a... que você, então, você fundou a sua própria consultoria. Faz quanto tempo Isso, isso? faz 15 anos. Ah, legal. Faz bastante tempo, então. Faz bastante, Legal. bastante tempo. O pessoal já está falando aqui no chat, boa noite. O pessoal que é aluno especial e ainda não conseguiu acesso ao Classroom, bom, eu vou mandar o formulário da aula 2 aqui no chat agora. E para quem não conseguiu, eu vou mandar meu e-mail também. E aí vocês entram em contato por e-mail. Aí eu tento resolver. Já consegui resolver de muita gente, mas acho que algumas pessoas ainda não consegui resolver. Ah, deixa eu ver aqui. O Ali, Então, oi. eu não vi o chat não apareceu para mim. Então, se tiver depois, quando começar, Ah, tiver tá. alguma Ele pergunta para mim, aparece você aqui me ajuda. embaixo aqui na tela. Você consegue ver o participantes essa sessão? Tem, eu consigo ver Então, tem participantes, né? O Q e o A que você falou lá, mas Aham. o chat sumiu. O chat não aparece logo depois? Não, não aparece. Vamos ver se aqui Ah, no mais tem. Ah, tem 30 aqui no bate-papo, é isso. é isso. Eles Agora já eu estão. achei. Ele estava nos 3 pontinhos. Ah, tá, entendi. E já tem 94 participantes. Bom, É acho que a verdade. gente pode começar então a aula e aí você pode começar a apresentação e aí eu Certo, vou desligar meu microfone aqui. tá certo. Pode começar, por favor. Boa noite a todos. Né, como vocês estão vendo aí, eu me chamo Mara Sampaio e nós vamos falar um pouco hoje de atitude empreendedora. A ideia é eu falar por meia hora e depois abrir para bate-papo, para conversa, para as perguntas, né, e poder interagir com vocês. Eu lamento não estar podendo ver a carinha de vocês, né, mas ainda bem que o Ali está aqui, vai fazendo, é um representante da turma aqui para eu poder ver para começar. Por eu ser psicóloga e trabalhar muitos anos com empreendedorismo, eu foco mais a atitude, o comportamento empreendedor. Então, eu vou falar com vocês hoje assim, o que eu considero, o que é atitude, por que eu considero que é importante fazer, né, essa introdução quando a gente fala de empreendedorismo. Na minha forma de ver, existem dois grandes níveis de conhecimento para quem se apropria de empreendedorismo. Um é as técnicas de abertura de um negócio ou do desenvolvimento, né, de uma ação empreendedora, e o outro é o perfil da pessoa que vai estar no comando, protagonizando, na frente do empreendimento. Então, tem essas duas formas de olhar para o empreendedorismo: o atitudinal, o comportamento do empreendedor, e a técnica, né, as ferramentas que ele vai ter para ter uma boa ideia, criar um negócio e fazer a gestão, né, do seu negócio.
E eu vou começar falando com vocês e falar com vocês a partir do livro que eu escrevi, que é esse, a capa aqui, que chama Atitude Empreendedora, Descubra com Alice o seu País das Maravilhas. E eu vou começar na primeira tela, é assim, como é que eu falo de atitude empreendedora? E a primeira, né, analogia que eu faço é com Alice, uma personagem de história infantil. Né? Por que eu escolhi Alice? Pela aparência que vocês estão aqui olhando, né, desse desenho que está aí, existe um monte de personagens, né, das histórias infantis, e entre elas, para eu poder falar e para eu poder incentivar e inspirar as pessoas a desenvolverem a sua atitude empreendedora, eu escolhi a Alice. Né? Um dos motivos é porque, né, a Alice ela não tem um príncipe encantado que conduz a história dela e que realiza as coisas para ela. Né? A Alice é uma das poucas personagens da história infantil, entre aquelas todas princesas que vocês viram lá, né, que não é uma história de princesa. Não é uma história onde tem um personagem mais forte que realiza o sonho dela ou que leva ela a conduzir a sua história. A Alice, ela é a própria protagonista da história. É ela que tem o desejo, é ela que corre atrás do desejo, né? É ela que vai realizar o sonho dela. Para quem não conhece, Alice no País das Maravilhas, ela tem o sonho, o desejo de estar vivendo num país das maravilhas diferente do lugar que ela vive. Ela acha muito enfadonho a vida que ela tem. A história tem 150 anos, ela vivia, né, o contexto é a cultura vitoriana em Londres ou na Inglaterra. E ela achava tudo muito enfadonho, muito chato, e aí ela gostaria que fosse um mundo diferente, um mundo mais alegre, um mundo onde ela pudesse falar e cantar e interagir com as flores e com os pássaros e com tudo. Então, a Alice é uma protagonista, e eu faço essa analogia com o personagem, porque também existe várias formas da gente desenvolver a atitude empreendedora. O mais clássico do desenvolvimento da atitude empreendedora pela psicologia é o desenvolvimento do que a gente chama pela modelagem, aprendizagem pelo exemplo. É por isso que muitos, né, das estruturas de educação empreendedora ou da próprio desenvolvimento da nossa atitude empreendedora se refere a gente olhar e admirar uma pessoa que tem esse comportamento. Né? Então, os empresários bem-sucedidos, as pessoas que fazem uma carreira numa empresa bem-sucedida, os nossos chefes, nossos amigos, essas são as nossas referências para a gente desenvolver e aprender a atitude empreendedora. Como a literatura sempre aborda cases reais de sucesso para poder falar e desenvolver a atitude empreendedora, eu decidi usar uma outra forma de desenvolver, que é a nossa própria capacidade interna. Né? O nosso cérebro produz desafios a partir da imaginação e a partir da fantasia, que nós mesmos somos capazes de mudar, né, a nossa atitude, o nosso comportamento, mesmo que a gente não tenha referências externas. Então, como a gente está numa cultura, num país onde o empreendedorismo ele não é muito desenvolvido como elemento cultural, né? Então, é importante que a gente desenvolva a nossa atitude empreendedora, o nosso comportamento, né? Mesmo que a gente não tenha uma referência. Então, eu vou falar dos elementos do que é uma atitude empreendedora a partir da analogia que eu faço com a Alice no País das Maravilhas. Para quem não conhece a história, no meio eu vou falando um pouco, né, sobre o que essas analogias que eu faço. Então, o que é atitude? Atitude, ela significa postura, predisposição. Essa é a origem da palavra. Na sociologia, ela significa valores e crenças. E na psicologia é comportamento mesmo, né? Modo de agir. Então, qual é a nossa forma de agir? Então, quando a gente fala de atitude empreendedora, a gente está falando de um jeito de agir empreendedor. Toda atitude ela é composta de 3 dimensões. Né? A razão, a emoção e a ação. A razão é aquilo que a gente acredita sobre um determinado tema. A emoção é os nossos sentimentos em relação àquele tema, se eu gosto ou não gosto, se eu estou satisfeito ou não. E a ação é o comportamento expresso. É muito comum que a gente use as duas palavras como sinônimo. Falar de atitude, falar de comportamento como se fossem sinônimos.
Eu acho que vocês já tiveram em situações, por exemplo, tá num... Vou falar de coisas que a gente não tem feito ultimamente, né? A gente está num bar e está vendo uma situação desagradável, alguém brigando, por exemplo, um casal, o homem discutindo com a mulher, um xingando o outro, e ele começa a ficar violento com a mulher, a gente fica incomodado, não fica com essa situação? A gente acha que é errado um homem está agredindo, está xingando uma pessoa no espaço público, num bar, a gente não concorda com isso, isso é a razão. A emoção, né, é o sentimento, a gente não gosta disso, não fica satisfeito, e isso é ruim, isso é negativo, entendeu? Mas aí a gente fica quieto, eu não tenho nada a ver com isso, né, o casal, eu não vou fazer isso. Aí levanta uma pessoa de uma das mesas, vai lá, chega pro cara, fala firme com ele, pede para ele se retirar do bar, e ajuda a mulher, chama alguém, né, um garçom, e domina a situação e resolve a situação. Qual o comentário que a gente faria na mesa? Não seria esse? Nossa, esse cara, né? Que atitude dele, né? É exatamente isso que é atitude, é quando as três coisas estão alinhadas. A gente que não teve coragem de agir, de ter o comportamento de fazer ação, a gente não teve uma atitude, a gente não teve o comportamento, a gente tinha um pensamento que era igual, uma emoção que era igual àquele que levantou da mesa, mas quem agiu, quem teve atitude foi ele. Né? Então, sempre a atitude ela está por trás de uma mudança, né, de posicionamento nosso, né, e que ela precisa estar alinhada nessas três dimensões. Então, eu sempre tomo uma atitude quando eu vou agir em relação a algo que eu gosto ou não gosto, que eu acho certo ou que eu acho errado, que eu concordo, que eu discordo. Falando nisso, então, o que eu considero como atitude empreendedora, para definir? Se a atitude é essa predisposição, essa postura alinhada entre o que eu acredito, o que eu gosto e o que eu faço, né? A atitude empreendedora, para mim, é uma predisposição para agir de forma ousada, né? Aonde eu vá correr um certo risco. Ousada e inovadora, portanto, eu preciso da minha criatividade para fazer coisas novas e diferentes, né? E de maneira próspera, né? Que eu tenho uma ambição de estar sempre em melhoria, tanto para mim, que sou, né, o protagonista dessa ação, quanto para as pessoas em volta. Então, para eu falar, né, numa frase, a atitude empreendedora é a predisposição de agir de uma forma ousada e criativa, que gera prosperidade, tanto para mim, quanto as pessoas que estão em volta, quanto para a minha comunidade. A partir desse conceito de atitude empreendedora, o que eu gosto sempre de enfatizar é que a atitude empreendedora não é só para abrir negócio. Né? A atitude empreendedora, ela é um potencial que todos nós temos, existe em todas as pessoas, e ele pode estar em diversas áreas da atividade humana, não só na abertura do negócio. A atitude empreendedora, ela é uma forma de agir alinhada ao papel profissional. Independente se esse papel é ser empresário, ou se ele é ser psicólogo, se ele é ser advogado, se ele é ser engenheiro. Né? Então, qualquer papel profissional que eu venha a ter, e o papel é isso, é a função que eu desempenho num determinado momento da minha vida, numa situação específica, onde tem outras pessoas envolvidas, essa função de trabalho é onde vai estar alocada a minha atitude empreendedora. Para eu abrir um negócio é importante? É importante. E normalmente a gente chama o negócio de empreendimento e atitude empreendedora porque a maior parte das pessoas que são ousadas, que são criativas e que inovam, né, para prosperar e para gerar uma melhoria no seu ambiente, é muito provável que um dia ela vá se tornar dono da própria empresa. É por isso que muitas vezes a gente coloca também como sinônimo, né, que a atitude empreendedora, ela é para abrir negócio, mas ela não necessariamente, ela pode ser para eu fazer uma carreira profissional de sucesso, uma carreira profissional dentro de uma organização, onde vai beneficiar várias pessoas, ou dentro de um instituto, uma fundação, uma ONG na área social, e que isso, né, vai ter uma visão empresarial, aonde eu vou estar gerando riqueza e sendo sustentável para aquela região onde eu atuo socialmente. Então, quando eu falo
de atitude empreendedora, eu tenho que ter o foco na realização. Todas as etapas, né, assim, de uma pessoa que é criativa e de uma pessoa que tem uma ideia bacana, de uma pessoa que é ambiciosa, mas não realiza, não levanta da mesa e vai lá e toma uma providência, né? Essa pessoa não tem uma atitude empreendedora, não pode ser chamado de empreendedor. Então, para a gente, de fato, ter uma atitude empreendedora, a gente tem que ter o foco na realização. Por isso que a gente fala que todo empreendedor é um realizador. Ele é aquele que arregaça as mangas, levanta da mesa e toma providência para a coisa acontecer. É essa analogia que eu faço com a Alice. A Alice, quando estava enfadada, ela não faz como as princesas, né? Come uma maçã e dorme, fica esperando o príncipe. Ela não fica lá, né, enclausurada numa torre, deixando o cabelo crescer, esperando o príncipe ir lá chegar. Ela pula no buraco, né, na toca do coelho, que é assim que começa a história, e ela começa a sua jornada, né, ela protagoniza a sua jornada a partir do seu sonho, a partir do seu desejo de querer um país das maravilhas. Então, todo protagonista, ele é uma pessoa que tem atitude empreendedora. E toda pessoa que tem atitude empreendedora torna-se protagonista da sua jornada profissional. Então, a primeira coisa que a gente precisa para fazer isso, então, como é que eu vou saber quem sou eu? Será que eu sou um protagonista? Será que eu sou um empreendedor, que eu tenho uma atitude empreendedora? Primeiro passo que a gente tem que ter para começar a desenvolver ou ter uma ação empreendedora é o autoconhecimento. A pessoa, para se reconhecer como empreendedora, ela precisa passar, né, por um autoconhecimento onde ela vai identificar suas paixões, aquilo que ela gosta de fazer, que tipo de trabalho ela se dá bem, que tipo de talento ela tem, né? Conhecer o mercado onde ela está, porque se ela vai gerar benefício, riqueza aonde ela está, ela precisa conhecer esse mercado, para quem ela vai oferecer esse serviço, para quem ela vai oferecer o trabalho dela, e se tem gente que deseja ou necessita daquilo que ela sabe fazer bem, né? E aí isso é o fazer bem, né? Que é o conhecimento. Eu tenho essa habilidade, eu me preparei para isso, eu sei fazer. Então vamos pensar, né, que eu quero abrir uma empresa de velas, porque eu adoro velas. Né? Adoro que a minha casa seja sempre tenha velas perfumadas, que eu acendo para o jantar, acendo para o banho, acendo antes de dormir. Eu tenho maior paixão por velas. Né? Existe no mercado pessoas que gostam de vela, que gostariam também de comprar vela? Tem pessoas que gostam de vela. Eu sei fazer vela, eu tenho habilidade de fazer vela, eu faço boas velas e velas que têm um diferencial. Eu sou criativa para ter, né, para entrar nesse mercado onde já tem outras pessoas que fazem vela. Então, é sempre esse autoconhecimento que gira do que eu gosto, do que eu sei fazer e do que o mercado precisa. Aí, fazendo analogia com a Alice, né, quando eu disse para vocês, a Alice, a primeira coisa que ela faz é pular na toca do coelho. Quando ela pula na toca do coelho, eu faço analogia com o coelho, porque para ela pular, para ela sair, levantar da onde ela estava no gramado, começar a correr atrás do coelho, o coelho passa por ela e diz assim: tô atrasado, né? Preciso ir rápido, e começa a correr. Ela, como está desejando, ela já tem um sonho de país de maravilhas, ela acha que o coelho está indo para um lugar maravilhoso, para um lugar que vai ter uma festa, para um lugar interessante, diferente de onde ela está. Por isso que ela sai correndo atrás do coelho. Eu faço analogia do coelho porque a primeira característica de comportamento que um empreendedor deve ter é essa capacidade de perceber as oportunidades que estão à sua volta. Toda pessoa, para ter a atitude empreendedora, ela precisa primeiro começar a olhar para o mundo à sua volta e achar que o mundo é um ambiente onde tem várias oportunidades, vários problemas, vários desejos, várias situações que precisa de alguém para ir resolver, para criar uma resposta. Né? E essa resposta é você. Então, é isso que é identificar a oportunidade, olhar para a nossa realidade, olhar para as pessoas e gostar de olhar dessa forma e sempre ter a percepção voltada, né, para alguma oportunidade de realizar algo. Identificar uma oportunidade, né, não é fácil se a gente não desenvolver, né, os nossos sentidos.
Porque como é que a gente interage com o mundo? Como é que a gente percebe o mundo? Observando. E como é que a gente observa o mundo? Pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, pelo nosso paladar, pelo nosso tato, né? É assim que a gente percebe o mundo. Então, o desenvolvimento, né, dos nossos sentidos, da nossa capacidade de observação e de percepção do que acontece em nossa volta e do que precisa ser solucionado é importantíssimo. Por exemplo, nós estamos já há 7 meses quase de pandemia. Quantas pessoas que desde o começo da pandemia olharam para a pandemia com com um grande problema e ficou só no problema. Mas nós tivemos muitas pessoas que olharam para a pandemia e olharam para fora e viram o quantas oportunidades para ter serviços e produtos para ser oferecido na sua região. Teve pessoas que começou a fornecer comida em casa, porque muita gente que teve que ficar em casa não sabia fazer comida em casa, porque sempre comeram fora porque trabalhavam fora. E que ter ficado em casa fazia com que, né, não ia aprender rapidamente. E algumas pessoas rapidamente começaram a oferecer serviços de entrega de refeição para as pessoas em volta, no seu prédio, no seu bairro. Né? Quantas pessoas que no começo da pandemia começaram a fazer máscara, que sumiu do mercado? Quantas pessoas começaram a revender álcool, encontrar o álcool para poder, né, prestar esse serviço para as pessoas, né? Estou conseguindo encontrar álcool, estou revendendo. Né? Então, não só os produtos específicos da pandemia, né, das necessidades individuais, como também das necessidades coletivas. O setor de entretenimento, de shows, né, foi o primeiro que foi muito afetado pela pandemia. Em seguida, as pessoas que começaram, né, que faziam estrutura para as feiras e para grandes shows, começaram a fazer estruturas para os hospitais de campanha. Né? Então, é isso que é você olhar e identificar a oportunidade e começar, né, a fazer. Então, se a pandemia é um momento onde de muita dor, de muito sofrimento, onde a gente fica, né, imbuído, né, dos nós mesmos, mas o coelho branco sempre passa nesses momentos. Né? É a hora que eu estou, né, em dificuldade e sem perspectiva, passo o coelho branco. Então, só enxerga o coelho branco quem é empreendedor. Eu tenho certeza que na vida de vocês já deve ter tido alguma situação que vocês passaram num lugar e falaram, nossa, aqui seria legal se fosse uma padaria. E aí alguém vai lá e abre uma padaria e a padaria fica por muitos anos, é bem sucedido e dá super certo, né? Isso era uma oportunidade, estava ali, né? Uma esquina que você até olhou, mas achou que aquela oportunidade não era para você, era para outra pessoa. Quantas vezes a oportunidade de trabalho, né? Alguém oferece, alguém fala que está precisando de alguém em algum trabalho, a gente também, né, deixa passar essa oportunidade porque a gente não age, não toma iniciativa de correr atrás. Então, oportunidade e iniciativa tem a ver com o coelho branco. E hoje em dia é tudo muito rápido, por isso que o coelho apressado, né, fala. Então, toda pessoa que tem atitude empreendedora, ela precisa agir com muita rapidez sobre os seus desejos, sobre os seus sonhos e sobre as oportunidades que aparecem. Outra personagem, né, é a lagarta azul. Quando a Alice ela entra na floresta, ela encontra a lagarta azul e a lagarta azul pergunta para ela, quem é você? E ela estava ali atordoada, porque ela caiu num buraco e foi para uma floresta, ela não sabia onde era, ela começou a responder toda enrolada para a lagarta azul, que ela já não sabia quem ela era, porque ela estava mudando tanto desde da hora que ela acordou, que ela já não sabia mais quem ela era. Então, esse autoconhecimento de saber quem a gente é muito fundamental. O que é saber quem a gente é? É saber as nossas qualidades, as nossas potencialidades, né? As nossas fraquezas e os nossos limites. É ter consciência disso. Quanto mais a gente sabe sobre a gente, mais a gente desenvolve a nossa autoestima. Autoestima é a nossa capacidade de valorizar. Para a gente ter uma atitude empreendedora e ser ousado, a gente precisa valorizar o que nós somos, gostar do que a gente é. Se eu não gosto de mim, se eu não me conheço, dificilmente eu vou me colocar em ação, e quanto mais numa ação ousada, quanto mais numa situação criativa e inovadora. Quanto mais eu gosto de mim, mais eu me exponho,
mais eu tomo iniciativa, mais eu cuido da minha autoimagem, né? Eu falo o que eu desejo, eu falo o que eu sonho, eu não tenho medo, ou mesmo que eu tenha medo de me expor, eu confio que aquilo é que eu quero, porque eu me valorizo, porque eu gosto de mim e porque eu conheço, né, as minhas potencialidades e o meu limite. Então, por isso que está esse círculo assim. Esse círculo é o que vai fazer com que a gente, nessa engrenagem do autoconhecimento, quanto eu sei as minhas potencialidades, quanto mais eu gosto de mim, quanto mais eu exponho, mais eu desenvolvo minha autoconfiança. E a autoconfiança é uma qualidade, né, importantíssima para a gente ser ousado, criativo, inovador e gerar riqueza. Então, a Lagarta Azul sempre pergunta quem é você. Então, fazer esse exercício constante, principalmente num mundo em mudança como nós estamos, num mundo complexo como a gente vive, que cada hora aparece uma situação profissional diferente, né, é muito importante que a gente consiga saber dos meus limites para eu poder superar ou para eu poder não entrar numa situação que não é para mim. Né? E das minhas potencialidades para eu descobrir as minhas paixões, para eu descobrir as minhas habilidades, para eu atender um mercado em potencial que eu tenho como empreendedor. Outra característica importante para a gente se conhecer é saber se de fato a gente é protagonista ou se a gente se coloca como vítima na nossa situação de trabalho. Estamos falando de empreendedorismo, nós estamos falando em situação de trabalho. Né? Ser protagonista é o que a gente tem, que a psicologia chama de internalidade. É a capacidade de atribuir a si mesmo algum controle sobre os próprios esforços e os resultados do seu trabalho. É a pessoa que se responsabiliza por o resultado de uma situação onde ela está envolvida. Né? Não importa quem gerou aquela situação, mas se eu estou envolvida e fui bem-sucedido, foi por causa da minha competência e dos meus esforços. Se eu fracassei, foi por causa da minha inabilidade, foi por causa da minha dificuldade em lidar com aquilo. Eu vou pegar uma situação, por exemplo, de processo seletivo. Aí eu vou fazer uma seleção e aí eu vou fazer aqui pela internet e o entrevistador começa a falar comigo em inglês e isso me surpreende, eu não sei como sair e não estava esperando que isso fosse acontecer e não falei bem inglês. Aí eu vejo no final do processo seletivo que eu não passei, que eu não fui escolhida para aquela vaga. Aí eu posso pensar o seguinte, nossa, eu não me preparei para o inglês, o meu inglês não estava bom para essa entrevista, eu não entrei, eu não consegui essa vaga, né, de estagiário ou de trainee, porque eu não estava bem preparado no inglês. Isso é trazer para você a responsabilidade. Se fosse externalidade, que é atribuir ao outro, a forças externas, ao azar, ao destino ou ao poder das outras pessoas, né, a gente se coloca como vítima da situação. A mesma situação que eu viro e falo assim, nossa, mas que empresa, né, sacana, onde já se viu não avisar que ia ser inglês? Eu teria me preparado. Nossa, aquela mulher que fez a entrevista comigo, ela era muito arrogante, como já começa a falar com inglês e nem me dá chance, né? Eles são muito ruins mesmo, essas pessoas, por isso que eu não passei nessa empresa, né? Me prejudicaram, eu fui prejudicada porque eu não recebi nenhum aviso anterior, né, que ia ser em inglês. Então, quando eu estou falando isso, eu estou externalizando, culpabilizando, trazendo a responsabilidade para o outro, para quem selecionou, para a empresa. Toda pessoa que é protagonista é a pessoa que tem atitude empreendedora, como eu falei da Alice. Né? A analogia com a Alice é porque ela é protagonista. E toda pessoa que é protagonista é aquela que tem internalidade, que traz para si a responsabilidade pelos seus atos, ou de sucesso ou de fracasso. Outro personagem, né? O Chapeleiro Maluco. Não sei se vocês conhecem o Chapeleiro Maluco, mas ela, quando estava na floresta, ela bate numa casa por recomendação do caminho, né, que ela deveria seguir, e nessa casa ela encontra o Chapeleiro Maluco sentado numa mesa de chá. O Chapeleiro Maluco, por ter, né, brigado com a rainha, né, desse mundo encantado, ele recebeu um castigo que ele ia ficar, né, preso na hora do chá. Então, eu faço a analogia com o Chapeleiro Maluco porque exatamente disso, porque toda pessoa que é considerada criativa, né, na nossa cultura, ou é considerada meia maluca,
né? Meia doidinha. E todo empreendedor precisa ser meio maluco, meio doidinho, porque ele precisa ser criativo. Então, fazer chapéus diferentes, né? Ou pensar sempre em situações diferentes. Como ele estava preso na mesa do chá, ele precisava fazer invenções de situações ali, com xícaras diferentes, em sentar em cadeiras diferentes, porque ele estava preso naquela situação. A nossa cultura nos prende num padrão. O nosso trabalho nos prende num padrão. A nossa profissão nos prende num padrão. Eu tenho certeza, né, que cada um de vocês já sabe assim, se você olha e fala assim, aquela lá tem cara de engenheiro, aquela lá são as meninas da psicologia, né? Se ainda for, porque na minha época era as meninas na psicologia e os meninos na engenharia. Né? E criatividade e inovação tem a ver com romper esses padrões. Né, com não ficar preso a esses padrões, mesmo que eles existam, de forma criativa, de forma onde eu vou ter um diferencial, de forma onde eu vou estar oferecendo riquezas, né, e valor para quem vai adquirir o meu serviço ou comprar o meu produto. Então, qual a diferença entre criatividade e inovação? A criatividade é do âmbito das condições humanas. Ela é uma habilidade cognitiva do ser humano. Todos nós nascemos e temos, né, um potencial cognitivo de criatividade. O que acontece é que durante o nosso processo de socialização, a cultura vai fazendo com que a gente use muito pouco esse potencial criativo. Aí a gente chega no nosso ambiente de trabalho, a gente chega no nosso curso na universidade e pedem para a gente fazer alguma coisa diferente, a gente acha que não é criativo, porque a gente passou anos no nosso processo educacional e de socialização, né, reprimindo a nossa criatividade. Mas ele é um potencial que sim pode se desenvolver. E para empreendedorismo é fundamental que a gente desenvolva a nossa criatividade, porque a criatividade é a base para a inovação. A inovação é uma categoria econômica, né? É um produto, um serviço, um processo diferente que vai agregar valor para uma empresa, para um profissional, para um produto. Mas para eu fazer algo diferente, alguma melhoria, ou inventar, ou ser original para criar alguma coisa que ainda não existe, eu preciso desenvolver a minha criatividade. É por isso que elas estão juntas. E toda criatividade gera mudança, e essas mudanças é que caracterizam, né, um processo ou um produto, né, inovador. Por isso é importante que a gente sempre, né, deixe o nosso chapeleiro maluco, né, falar dentro do nosso padrão, da nossa profissão, da nossa empresa, né, da nossa aula, do curso que a gente faz. E o último personagem que eu faço correlação com a Alice, nesse meu livro que eu falo sobre o que é atitude empreendedora, é o gato risonho. Alice também, ainda na busca dela para o País das Maravilhas, ela chega num entroncamento onde tem vários caminhos, né? E nesses vários caminhos que ela tem para ir, ela fica em dúvida, né, qual caminho seguir. E ela vê o gato risonho na árvore e ela pergunta, né, gato, né, o senhor que mora aqui, o senhor podia me ajudar a ver qual caminho eu pego? E o gato pergunta para ela, né, aonde você quer ir? Ela fala, isso não importa agora, né, só quero sair daqui. Ele falou, bom, então se não importa onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Por causa disso, né, eu faço a correlação do gato risonho com uma coisa que é muito importante a gente desenvolver se a gente não tiver. É o nosso propósito, é a nossa meta, é o nosso sonho. O que a gente quer da nossa vida profissional? Né? O que eu quero da empresa que eu estou pensando? Aonde eu quero chegar? Qual é o meu sonho? E é esse sonho que vai fazer com que a gente escolha os caminhos a partir de agora, né? A partir do momento atual. Se alguém já encontrou o seu sonho ou já tem o seu propósito desde criança, ótimo, né? Eu adoro cavalos, né? Porque eu fui criada numa fazenda e adoro cavalo, então meu sonho era passar a vida cuidando de cavalo. Então eu escolho como curso, né, fazer veterinária, que é o meu curso, porque eu vou realizar mais tarde, eu vou trabalhar, né, como uma pessoa que cuida de cavalos no futuro.
Ou não, ou eu posso estar agora fazendo um curso porque é apenas uma opção profissional, mas ainda não está conectado com o meu propósito, com o meu sonho. Então é o momento de eu buscar e de eu procurar meu propósito, meu sonho. O sonho, ele mobiliza a gente a escolher os caminhos, a suportar as adversidades, a suportar aquilo que a gente chama de fracasso e dar a volta por cima, levantar, chacoalhar e continuar no caminho. Se a gente tem um trabalho, ou se a gente abre uma empresa, ou se a gente faz um curso apenas desconectado do nosso sonho, mas apenas por fazer, né, uma profissão e ter um negócio, né, na maior adversidade que a gente tiver, a gente desiste. Né? E nós estamos tendo esse momento, né, de adversidade. Todos nós estamos sendo chocados nas nossas paixões. Né? O que as nossas paixões têm a ver com o nosso sonho e o quanto nós estamos sendo capazes de suportar, né, esse momento de pandemia que a gente está vivendo para continuar nas nossas escolhas. Ou é hora de fazer escolhas diferentes, mais conectadas com os nossos sonhos. Para realizar o nosso sonho, eu faço, né, esse acróstico aqui de que para a gente realizar sonho e definir o nosso propósito, a gente precisa ter ele cada vez mais claro. Então, a gente precisa ter metas nas nossas vidas, né? Metas alinhadas a esse sonho, metas alinhadas a esse propósito. E toda meta ela tem que ser mensurável, ela tem que estar muito clara, muito objetiva, muito específica, com data determinada e ela tem que ser audaciosa. Senão, é aquilo comum que a gente faz. Se eu estou no emprego, num trabalho, né, a minha tarefa de todo dia não é a minha meta. Né? A meta é algo que eu vou fazer além daquilo. A meta é algo audacioso que vai me fazer a prosperar, que vai me fazer, né, ter uma ambição de chegar num lugar que eu ainda não cheguei fazendo aquilo que eu faço hoje. Então, isso é o que o meu livro fala de atitude empreendedora. Agora, recentemente, eu lancei um outro livro que chama Escolha Empreendedora, que é um pouco uma continuidade daquilo que a gente precisa, né, ter para entender, né, o que eu faço com a minha atitude empreendedora e o que eu preciso aprimorar da minha atitude empreendedora. Nesse meu segundo livro, né, que eu trabalho sobre a escolha empreendedora, que também tem a ver com comportamento, que também tem a ver, né, com a atitude empreendedora, eu faço uma analogia com o Pequeno Príncipe. Com esse eu vou passar rapidamente, vou falar um pouquinho para abrir para perguntas, para depois a gente aprofundar, né, no que vocês têm curiosidade, né, ou interesse para saber sobre a atitude empreendedora. Na analogia que eu faço com o Pequeno Príncipe, aí agora eu não sei se vocês conhecem também a história do Pequeno Príncipe. O que é a história do Pequeno Príncipe? É um aviador, né, que está passando pelo deserto e o seu avião quebra e o avião cai no deserto. E ele fica no deserto com comida e água apenas por 8 dias, então ele começa, né, a ter problemas. Ao ele cair no deserto sem avião, ele, depois de um tempo, ele acorda e conhece o Pequeno Príncipe, ele encontra o Pequeno Príncipe. E o Pequeno Príncipe passa a contar para ele qual a história dele, por que ele, Pequeno Príncipe, está ali na frente daquele aviador, né, e o que ele fez nesse período que ele veio para a Terra. Então, o que eu faço analogia nesse livro com a escolha empreendedora? Que o deserto é um momento de transição de carreira, é um momento de transição de vida. Né? Eu saio, por exemplo, eu saio do ensino médio e vou para a universidade. Eu termino a universidade e vou fazer como Ali, né? Vou fazer o mestrado ou vou trabalhar, ou vou sair da universidade. Né? Ou como eu, continuo trabalhando, ou saio e monto minha própria consultoria. Esse momento do deserto, nesse meu segundo livro, eu faço analogia da fase das vidas das pessoas que estão, né, terminando uma carreira profissional. Então, por exemplo, as pessoas quando começam na maturidade aos 50 anos, ela já passou por um ciclo profissional de 20 anos e que está quase na hora de aposentar ou já se aposentaram, e o que elas vão fazer a partir de agora? Ela tem a possibilidade de fazer uma transição, né, uma travessia desse deserto,
né, e começar uma nova carreira. Eu posso fazer uma travessia do momento de ser funcionário de uma empresa e passar a ser empreendedor. Então, essa tomada de decisão para ser empreendedor é uma travessia de deserto, né? É um deserto, assim, tudo que eu fiz até agora vai mudar, né? Vai ter uma mudança. E essa mudança, eu preciso saber o que é. Eu preciso encontrar o meu príncipe. Eu preciso encontrar o meu pequeno príncipe. Aquele que é irreverente, aquele que tinha sonhos, aquele que me fazia realizar coisas na minha infância, né? Essa é a analogia que eu faço do Pequeno Príncipe. E trabalho aí, nesse segundo livro, porque o Pequeno Príncipe ele faz uma viagem para 7 planetas. Aí eu faço uma correlação, quais são as motivações internas que nós temos que encontrar na gente para poder tomar essa decisão de empreender, tomar essa decisão de pensar em criar uma empresa. No livro, ele começa, o Pequeno Príncipe, contando sobre o planeta dele. No planeta dele tem 2 sementes, né? Uma semente que gera, né, que se evoluir, cria baobás, e outra semente que cria rosas, né, cresce rosas. Os baobás, se crescerem, toma conta do planeta dele, que é muito pequenininho, né? E aí ele não vai conseguir sobreviver nesse planeta. Eu faço analogia dos baobás com o que a gente chama de mindset fixo, que é aquelas coisas que a gente coloca na vida da gente que a gente acha que não vai mudar nunca, né? Que a gente diz assim, não, por exemplo, que é muito comum na nossa cultura, a gente ter crianças que não gostam de matemática. Ah, eu não gosto de matemática, eu não sou capaz de aprender matemática, eu não vou fazer nada que tenha a ver com matemática. Eu vou dizer que eu fui uma dessas, que na minha infância achava que não gostava de matemática, o que eu tinha que fazer era uma profissão de humanas. Eu fui fazer psicologia, né? Intuitivamente vou. Eu dei sorte que gostei da profissão, né? E trago ela na minha vida e venho renovando, né? Fazendo uma carreira que hoje é completamente diferente do que eu comecei, mas graças a Deus deu certo na minha vida essa escolha. Mas muitas vezes a gente se apega a coisas do passado, a coisas que a gente coloca na cabeça que não consegue, e isso dificulta a gente ter uma atitude empreendedora, a criar. Ah, não, mas isso é impossível. Não, não vou abrir uma empresa nessa área porque, ixi, já está cheio. É impossível ter alguma coisa nova. Quando a gente está falando desses impossíveis, a gente está criando baobás dentro da gente. Ele vai imobilizar, ele vai fazer com que a gente não tenha mais espaço para pensar em coisas diferentes, né? Tudo que eu penso, alguém já fez. Ah, eu não consigo ter uma ideia boa. Quando a gente está falando isso, a gente está alimentando as sementes do baobá. E a rosa, que é a preciosidade dele, é o que ele cuida, é o que é bonito, é o que dá prazer, é o que ele é apaixonado, é o nosso talento, é aquilo que a gente sabe fazer bem, é aquilo que a gente gosta, é aquilo com que a gente vai fazer com maestria. Hoje, para a gente sobreviver no mercado, a gente precisa ter maestria, ser muito, muito bom naquilo que a gente faz, ter excelência no que a gente faz, para a gente poder criar um diferencial, para a gente poder ter ideias inovadoras, né? E é isso que é ser empreendedor. O outro personagem que tem no livro é a raposa, que parece que ser o personagem mais famoso, né? A raposa com o Pequeno Príncipe sempre tem, né? Se você se torna responsável por aquilo, por aquele que você cativas. Essa fala, ela é importante, eu faço a correlação com a raposa de todas as características que a gente precisa desenvolver para se relacionar no mundo com outras pessoas. Empatia, capacidade de percepção, afetividade, a nossa emocionalidade, saber lidar, saber negociar, saber lidar com conflitos, tudo isso para a gente se relacionar com as pessoas. A gente pode ter, né, as nossas competências técnicas, o nosso talento, a nossa maestria como a Rosa, mas se a gente não tiver uma raposa com que a gente vai se relacionar bem com o mundo, dificilmente hoje em dia a gente vai ter, né, um sucesso numa escolha empreendedora. E com a estrela, que é quando finaliza a história do Pequeno Príncipe, quando termina o livro, ele vai voltar para a estrela dele. Ele vai voltar de volta, ele se despede do aviador e fala, agora eu preciso voltar. E fala para o aviador, né, você não precisa, quando você sentir saudade, você olha para a estrela, aquela estrela que te fizer sorrir é a minha, eu vou estar lá, né? Por isso que eu acho que hoje, quando a gente fala de propósito, mais do que ter um propósito, é importante a gente estar conectado com o mundo. Que legado a gente vai deixar?
né? O que a gente está fazendo de bom para o mundo? Principalmente, eu acho que nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, muitos de nós estamos pensando nisso, né? Quando a gente sair, quando a gente retomar, o que eu vou fazer de novo, mas o que eu vou fazer de novo, né, para deixar um legado bom para a futura geração, para esse planeta, né, para isso que por muito tempo, né, nós descuidamos a ponto de chegar onde nós chegamos, né, com tanta injustiça, com tanta desigualdade, com tanto sofrimento, né, e o que a gente pode, como empreendedor, se reconectar, né, e deixar um legado positivo, né, para o mundo. Vou pular esse aqui e falar das motivações. Toda escolha empreendedora, ela tem que vir de dentro. E a gente tem vários níveis de motivação. Tem pessoas que a sua motivação é a sobrevivência, né? Neste momento, vocês devem estar conhecendo muita gente, até empreendedores, né, que está com a sua empresa e que está precisando pensar na sobrevivência da sua empresa. O que é a sobrevivência de uma empresa? O aspecto financeiro. Né? Ela é a estrutura dela, é o lugar onde ela estava funcionando, é as pessoas que trabalhavam, é os insumos que ela tinha, é a sua matéria-prima e o seu capital de giro. Né? Ela está em condição de sobreviver, e isso é com a gente também. Para que eu quero abrir um negócio? Para que eu quero ter uma escolha empreendedora? É para eu poder me manter, ter a minha saúde financeira, né? Ter a minha qualidade de vida, porque eu vou trabalhar melhor, eu vou trabalhar com o que eu gosto, a minha saúde vai ser boa, eu não vou ter muito estresse, é para isso que eu vou? Então, isso me motiva a fazer uma escolha de uma jornada que ela não é fácil e não é simples. Ser empreendedor, abrir uma empresa, não é fácil. E aí, nós temos 7 níveis. O importante é a gente analisar e fazer essa avaliação, quais os níveis, em que nível de motivação e de valores que eu tenho para poder abrir minha empresa. É de relacionamento? Eu quero abrir uma empresa porque eu quero ter contato com muita gente, eu gosto de estar com pessoas? Ou eu quero abrir uma empresa porque eu quero mostrar a minha especialidade, porque eu sou excelente no que eu faço, eu sou brilhante naquilo que eu descobri, eu criei uma solução maravilhosa para um produto, é por isso que eu quero, em autoestima. Eu sei que eu vou resolver esse problema melhor do que as outras pessoas. Né? Ou então por causa de transformação, adoro transformar pessoas. Então eu quero ser um consultor porque eu adoro propiciar processo de aprendizagem, falar aquilo que eu aprendi no mundo e passar a minha experiência para os outros. Ou a autorrealização, ou então fazer a diferença no mundo, trabalhar no ambiente social, né, poder ajudar pessoas, poder trabalhar com o meio ambiente, né, eu vou estar no nível de diferenciação. E o 7º nível é o de servir a humanidade. Criar um negócio onde eu vá acabar com a pobreza, criar um negócio onde eu vou preparar para as futuras gerações. O foco aí é inovação, né, e universalismo. Nós temos empreendedores que pensam, inclusive, né, em outro planeta. Né, a criar a possibilidade do ser humano ir morar e viver em outro planeta. Né? Isso é um nível de servir à humanidade se por acaso não tiver condição de morar aqui na Terra. Ele está pensando no futuro, nas futuras gerações, né, e na possibilidade da humanidade inteira, né, poder sair daqui. Então, essas motivações, elas estão ainda mais profundo que a nossa atitude. Né? Então, é a partir de eu descobrir qual é a minha motivação, que eu vou fazer a minha escolha empreendedora e essa tomada de decisão, sim, eu quero ser empreendedor, né? Eu vou desenvolver minha atitude, eu vou desenvolver as características que eu preciso para ser empreendedor. Então, para finalizar, né, quando a gente fala de competência empreendedora, né, ela é a chave que abre a porta para os nossos sonhos. E essa chave, ela tanto está na Alice, que é a chave que abre a porta para o País das Maravilhas, como ela é a chave, né, do aviador para sair, né, do deserto, né, e poder encontrar o seu pequeno príncipe. Qual é a chave? A chave é cuidar do nosso conhecimento, a chave é cuidar da nossa habilidade, né, da nossa atitude, do ter vontade, do querer fazer e agir, né, dos valores, né, o que me motiva, né, efetivamente, o que eu não abro mão nessa vida, né, e a nossa capacidade emocional.
é a capacidade de olhar para o mundo de forma positiva, né? A emoção positiva é que dá, é que finaliza, é o que dá essa capacidade, é o E da chave, né? É o que fecha a Gestalt para a gente poder, né, ter uma atitude empreendedora. É estar bem com a gente mesmo, estar bem com o mundo, olhar com positividade e saber que a gente faz parte, né, da solução para os problemas, que a gente faz parte da inovação para os desejos da humanidade de evoluir. É isso, né, que é atitude empreendedora. Ali eu vou parar e terminar assim, né? Então, esses são os 2 livros, vou deixar um pouquinho assim, para ver se a gente começa com as perguntas a partir de agora, né? Beleza, Vamos ver aqui. eu vou abrir aqui as perguntas. Já tem aqui, né? Então, você está vendo também? Então, a Ana Letícia, né? Isso. Então, vamos lá. Como identificar dentro de si essa vontade de ser empreendedor? Quando a pessoa não tem esse referencial externo, alguma referência de sucesso, por exemplo? Então, Ana, é exatamente, né, isso que eu estou falando. O tempo inteiro, a minha vontade é falar isso, né? Como é que a gente identifica na gente mesmo? Primeiro, é inquietude, né? É gostar de desafios, é querer fazer, é não se conformar com as coisas do jeito que está. E querer fazer alguma coisa diferente. Isso é o primeiro momento. Por isso que eu falei a motivação. O que te motiva, né? Quando eu olho e falo assim, eu quero ter minha própria renda. Eu não quero ficar dependendo do meu pai. Ou eu não quero passar por tanta necessidade quanto eu estou passando. Eu preciso fazer alguma coisa para ter melhores condições financeiras para eu poder viver melhor. Então, essa insatisfação financeira, então, que está lá no nível de sobrevivência, né, é que pode ser a minha primeira motivação para empreender. A partir daí eu vou me conhecer. É muito comum a gente achar que empreendedor não tem medo, né? Mas quando a gente fala de ser ousado, de pedir demissão, de sair, de montar sua própria empresa, nada disso tem a ver com ausência de medo. Tem a ver, mesmo com medo, né, eu vou fazer aquilo que eu preciso para poder melhorar. Ou para atender um desejo, a minha paixão, ou para melhorar a minha habilidade, né, ou para atender um pedido da sociedade, né, porque eu sei atender aquilo. Então, é dentro da gente mesmo que eu não tenha referência de quem faz isso, mesmo que eu não tenha quem me apoie, porque a nossa cultura, ela não apoia pessoas para fazer mudança, né? Então, assim, tipo, fica quieto no seu trabalho, principalmente agora que nós estamos na pandemia. Muitas pessoas foram demitidas, muitas pessoas perderam o emprego. Então, quem está com emprego e não gosta e não tem vontade, fica morrendo de medo. Né? Se tem tanta gente sem emprego, por que eu vou sair agora? Eu tenho medo de não conseguir alguma coisa. Mas muitas vezes, para a gente empreender, a gente tem que ir com medo mesmo. Né? Então não tem problema, não é que o empreendedor não tem medo, ele é ousado apesar do medo. Ele é ousado por quê? Porque ele tem um sonho, ele tem um propósito, ele tem um desafio que move dentro dele, que é esse inconformismo com a situação que ele está. Então pode ser tanto de sobrevivência, que é legítimo, né? Não tem problema nenhum, né? Você ter uma atitude empreendedora porque você quer melhorar suas condições financeiras, a sua qualidade de saúde. Eu viajo 2 horas para o meu emprego, isso está me matando. Eu quero trabalhar num lugar mais perto, eu quero cuidar da minha saúde. Né? Isso é um impulso para a sua atitude empreendedora. Ou pode ser uma coisa nobre. Né? Eu descobri, né, um produto maravilhoso que vai atender, né, a necessidade. Agora, eu descobri a vacina para o Covid. É ótimo, né? Maravilhoso isso. Né? A inovação está lá no topo, né, de servir a humanidade. Então, qualquer nível, né, que eu descubra dentro de mim, a minha capacidade de empreender. Mais alguém com pergunta? Vamos ver. Sim, vamos para a próxima aqui. Acho que essa aqui também é da Ana Letícia. Não é nenhuma pergunta, é um comentário, na verdade. Um comentário. Meu orientador da pós-graduação treinava seus alunos para serem empreendedores. Não no sentido de ter a nossa empresa, mas de olharmos o mundo, fazermos network, vender nosso peixe e pensar fora da caixa. Na minha faculdade, esse tipo de comportamento era raro, pois a grande maioria dos orientadores deixava os alunos presos dentro da caixa. Isso é verdade, né? No mundo
na universidade, Acadêmico, né? no mundo acadêmico, realmente é difícil ter esse perfil. Acho que é um perfil raro, né? E a Unicamp tem isso muito estruturado, né? Quando tem uma proposta de fazer um curso que ele é transversal, isso é muito importante, porque é aquilo que eu falei um pouco do chapeleiro maluco, né? O Inova é meio chapeleiro maluco dentro da academia. Não, todo mundo deve olhar assim, vocês são meio malucos de fazer isso, né? Dentro da academia, é dentro da academia que a gente precisa, né? Em outros países, a academia tem uma forte capacidade empreendedora, tem um estímulo aos professores serem professores empreendedores, pesquisadores empreendedores, e a gente ainda, aqui no Brasil, isso não é muito difundido, então é raro disso dentro da universidade. Então, quem tem a possibilidade de ter um orientador, de ter um professor que ajuda a despertar, né, o empreendedorismo acadêmico, isso é maravilhoso, né? Parabéns para esse seu orientador. Vamos para a próxima aqui. Amanda. Mara, primeiramente, parabéns pela apresentação. Estou apaixonada pelo design. Queria saber que plataforma você fez. Acho que você pode responder. Da minha apresentação? Isso, se você usou alguma plataforma específica para fazer o design da Não, apresentação. não foi uma plataforma. Foi um aluno que tinha atitude empreendedora que eu tive, que eu pedi para ele fazer para mim. E ele começou trabalhando com um designer e agora a empresa dele já mudou. Isso foi o começo do seu trabalho. Mas eu mantenho porque, de fato, é muito lindo mesmo. Eu também gosto muito. Continuando a pergunta da Amanda, uma outra pergunta é como estimular essa atitude empreendedora em organizações que não valorizam isso. Aí ela também fala, seus livros vendem na Amazon, queria comprar. Sim, os meus livros vendem sim na Amazon. A editora Senac, pelo qual os livros são lançados, ela tem o próprio site. E aí eu vou fazer uma propaganda. Ela está com 50% de desconto, né, com todos os livros, né? A editora Senac está com 50% de desconto no livro. Então é uma semana boa para estar adquirindo. Os dois estão no site da editora Senac. E quando ela falou de uma empresa, o que eu acho? Dificilmente uma empresa que não desenvolva cultura empreendedora vai ter longa vida. Eu acho que vocês já tiveram acho que foi a aula passada que vocês tiveram, né? Um pouco da estatística das empresas no Brasil, né? O índice de mortalidade das empresas no Brasil ainda é alto e muito por este motivo, né? Que o fundador, o empreendedor, as pessoas que fazem a gestão da empresa, elas não criam uma cultura empreendedora. Né? Ou então as empresas mais antigas nossas, que estão desconectadas das necessidades do que exige hoje no século XXI, que uma empresa seja rápida, seja ágil, que se inove, que faça a prototipação dos seus produtos, que atenda o cliente, que traga o cliente para pensar na inovação. Tudo isso que faz parte da cultura empreendedora, se a empresa não começar a trazer isso, ela está fadada a ter uma vida muito curta, né? Infelizmente. Então, se a gente puder sensibilizar que os donos da empresa, né, comecem a atuar para mudar essa cultura dentro da empresa, é bom, porque é uma forma, principalmente agora, né, pós-pandemia, as empresas também vão precisar se tornar empreendedoras para poder, né, dar um salto de qualidade e um salto de inovação, porque vai mudar muito o cliente, vai mudar muito a demanda e vai mudar muito, né, a disponibilidade de renda das pessoas, né? A seletividade no que eu vou investir, o recurso que eu tenho, então os clientes vão ser mais seletivos, então as empresas precisam ser mais empreendedoras. Talvez seja essa forma que você pode convencer a sua empresa, né? Pensar que o mundo mudou, né? Que o mundo pós-pandemia ela vai ter que mudar e ser mais empreendedora. Vamos para a próxima. Uma pergunta parecida aqui da Beatriz. Como ter essa atitude empreendedora já dentro de uma empresa? É. Talvez Olha, como um é, funcionário, né? Imagina. isso a gente chama de intraempreendedor. É muito comum a gente, dentro de uma empresa, achar
que quem nos contrata para sermos empreendedores, né? A pessoa contrata porque ela tem uma função específica ali que ela quer preencher, ela precisa de um parceiro, né? Desse parceiro, esse colaborador, esse funcionário, para ele se tornar um intraempreendedor, ele precisa ser protagonista, ele precisa colaborar, né, com o sonho do fundador, do gestor, do chefe dele, né, e não para realizar aquilo que eu quero. Se eu estou numa empresa para realizar aquilo que eu quero, meu sonho é ser empreendedor fora dessa empresa. Se eu estou nessa empresa para realizar e desenvolver para que essa empresa cresça, para o propósito dessa empresa, aí sim eu sou um intraempreendedor. Então eu tenho que tomar iniciativa, eu tenho que ter projetos, eu tenho que ter ideias, eu tenho que ter soluções que os meus chefes não estão identificando. Aí que vem o meu coelho, né, que eu falo coelho branco. Aonde você pode ver na sua empresa, na empresa que você trabalha, que tem uma oportunidade de melhoria, de inovação, e que seus chefes não estão vendo. E aí não é dar ideia para eles, é você fazer a proposta dessa solução. É isso que é empreender dentro da empresa. Próxima aqui é do Paulo Eduardo. No mundo que ainda é dominado pela mesmice, como quebrar isso? E fazer com que as pessoas exercitem sua criatividade e saia da caixinha. Esse é um dos meus, é o meu propósito, né? Assim, existem pessoas, existem professores, existem instituições que atuam com o empreendedorismo, né? O meu propósito é inspirar pessoas, né, a desenvolver atitude empreendedora para realizar seu próprio sonho, seu próprio propósito. Então, escrevo livros, dou palestras, faço treinamento, capacitação, sempre com o intuito, né, porque eu acredito e eu sei, né, que cientificamente, né, a psicologia já tem muitas pesquisas que o comportamento empreendedor pode ser desenvolvido. Mesmo que não seja a maior parte das pessoas, né, existe essa possibilidade de desenvolvimento. Então, cursos, instituições, experiências, né, o Sebrae está aí para fazer isso, para ajudar. As universidades têm, né, oferecido cursos e aberto oportunidades para as outras pessoas virem fazer. Eu acho que isso é um pouco. E a gente falar também da dificuldade da nossa cultura, né? Nós temos ainda uma cultura empresarial conservadora, nós temos um ambiente de negócio difícil para quem é empreendedor, né? Não incentiva, mas a gente tem que começar a descobrir as pessoas e criar essa rede, né? Esse ecossistema empreendedor, fazer parcerias e difundir isso para que as pessoas se sensibilizem e desenvolvam a sua própria atitude empreendedora. Próximo do Tarcísio. Eu tenho muita vontade de fazer algo inovador, de empreender, mas ainda não sei o que e quando eu souber. Tenho medo de não ter condições financeiras. Tarcísio, assim, ó, você vê que aí o seu potencial empreendedor está dentro, né, te cutucando. As condições financeiras para empreender é um grande mito sobre abertura de negócio e sobre capacidade empreendedora, né? Atitude empreendedora, se você encontrar, né, aquilo que você gosta de fazer, que é de fato inovador, né, com certeza você também vai encontrar energias e apoios para isso, vai fazer parcerias, né? Hoje, a forma da gente abrir empresa é diferente do que era no século XX, no passado, que a gente fazia um plano de negócio e apresentava esse plano de negócio, pegava um financiamento e se endividava, né, com a empresa para fazer. Hoje existe muitas oportunidades. Se você tem uma boa ideia, né, você pode fazer um pitch e apresentar para investidores anjos, e essa ideia pode ter outros parceiros. Você tem a internet, que você vai descobrir apoiadores e financiadores, né, para o seu projeto, para divulgar, ou você vai se surpreender que talvez no começo você nem precise, né, de muito dinheiro. Você precisa fazer uma experiência, você precisa começar com um protótipo, você precisa começar com o primeiro, né, exemplar para ver se dá certo, né? E aí indo caminhando, e aí você vai tendo parcerias, né? A gente não precisa ser solitário hoje para empreender,
né? A gente precisa criar uma rede de apoio de parceiros e de apoiadores para empreender. Hoje é muito mais fácil conseguir isso. Você vai ver que vai dar certo. Próxima, Ariane. Mara, você tem algo importante de leitura para indicar sobre ter habilidades e criar redes de relacionamento? Eu começo pelo meu livro. Meu livro fala de atitude empreendedora e fala de rede de relacionamentos, e o meu livro tem isso, um pouco de exercício, né? Por a minha o meu perfil profissional ser de consultora, eu não escrevi um livro acadêmico, né? É um livro que ele é um processo de desenvolvimento de atitude empreendedora. Então, quando eu falo da importância do relacionamento, né, eu ensino como você criar, como você cuidar da sua rede de relacionamento, o que você precisa fazer, né? Que pessoas eu preciso para apoiadores, quem são os meus parceiros, quantas pessoas são importantes, né? E como que eu me relaciono, como que eu me desenvolvo. Então, eu falo um pouco disso de trabalho. Mas você tem muitos cursos de exercícios e livros hoje em dia que ajudam a gente a desenvolver. O que eu acho mais interessante é se comece a se relacionar, a se expor. Cuide das suas redes sociais, né? Das suas boas redes sociais, né, do Instagram, Facebook, seja lá qual for, né, do Twitter, começa a fazer o exercício se você está, de fato, considerando a intenção das pessoas, está sendo atenciosa com as pessoas. É um grande exercício para a gente desenvolver a nossa rede de relacionamento, é cuidar da rede social que a gente já tem hoje. Falando do livro ainda, Ana Letícia, também gostaria de comprar o livro Alice, a minha heroína da infância. O desenho que eu mais gostava tem relação com a minha personalidade. Deixa eu ver aqui. Próximo aqui da Mara. O pessoal já está mandando o link do livro aqui no chat. Luciana. Mara, quais pontos para você são de fato mais importantes entre as atitudes e escolhas de empreender? Outra questão que me chamou a atenção, no que abrimos ou fechamos. Peraí, acho que eu escrevi As escolhas, entre as escolhas e atitude Quais pontos empreendedora. para você são de fato mais importantes entre as atitudes e escolhas de empreender? Olha, eu até pulei para abrir a abertura ali. Se eu pudesse fechar em 4 as características e as atitudes que eu acho importantes, seria autoconhecimento, né, que eu chamo dos 4 Ases. É autoconfiança, então a gente precisa acreditar na gente, que a gente é capaz de dar saltos de qualidade na nossa vida profissional, né? Ser ousado, ter coragem, mesmo que a gente tenha medo, e trabalhar com as nossas emoções para poder conseguir ter autoconfiança, né? Autoatribuição, que é a responsabilidade pela nossa jornada, né, pelo nosso protagonismo. Eu me autoatribuo a responsabilidade por fazer e pelas escolhas que eu faço, né, trazer para mim essa responsabilidade, a autoatribuição, né, a autonomia, ser dono da própria história, né, criar as próprias as leis, é isso que é ser autônomo, né? Eu crio minhas próprias leis para interagir com as pessoas no ambiente que eu estou, mesmo que eu esteja dentro de uma empresa. Né? Sou eu que vou criar a forma de poder desempenhar melhor o meu papel aqui. Então, a autonomia é fundamental que a gente desenvolva a autonomia. E hoje em dia, a gente sabe que no mundo de trabalho hoje, a autonomia está ligada com a motivação intrínseca. Todo mundo deseja ser dono do próprio nariz. Né? Ninguém mais fica satisfeito em que alguém mande na sua vida. Então, a autonomia é fundamental para a atitude empreendedora. E outro A é o da alteridade. O que é a alteridade? A minha capacidade de criar o meu diferencial em relação às outras pessoas. Eu só vou ser diferente, eu só vou ser inovador se eu tiver o cuidado de prestar atenção no outro, de eu olhar para o outro, me colocar no lugar do outro. Né? A gente fala muito hoje da empatia. Empatia é isso, é a capacidade que eu tenho de me colocar no lugar do outro, não só por causa do outro, mas para eu criar a minha diferenciação, a minha especificidade, naquilo que eu sou bom, naquilo que eu vou ser melhor
né, naquilo que vai me diferenciar, aonde está a minha maestria. Então, é só a partir da alteridade. Então, é isso, autonomia, alteridade, autoatribuição e autoconfiança. Legal, vamos para a próxima aqui. Ana Lúcia. Ana Lúcia disse, muito obrigado pela apresentação, gostei. Ixi, gostei muito das analogias realizadas. A primeira pergunta, como podemos ter acesso aos seus livros? Acho que a gente já respondeu. A segunda, como posso fazer para recuperar ou retomar a minha essência empreendedora que perdi devido aos condicionamentos sociais e culturais? Fazendo pequenas mudanças, né? Fazendo pequenas, se perdeu, se acomodou, pequenas mudanças, pequenas criatividades, pequenas coisas, é um passo pequenininho e do mesmo jeito que as mudanças hoje elas são exponenciais, a nossa criatividade e a nossa ousadia, ela também tem um crescimento exponencial. Eu começar a um pouquinho por dia a fazer mudanças. A gente até brinca assim, muda a escova de dente, muda o seu jeito de falar, muda para onde você vai andar, muda o tipo de roupa. Com pequenas mudanças, isso vai fazendo, né, vai retomando o nosso potencial de criatividade, de ousadia, exponencialmente. A Andrea perguntou, como você diferencia propósito de projeto de vida? Eu vou tentar ser bem simplesinha para falar disso. Assim, propósito, né, é o porquê que a gente faz. E o projeto de vida é como a gente vai chegar lá, né? É o caminho que eu vou traçar, né? É a jornada. É o caminho que eu vou minha jornada. É aonde eu vou chegar e por que que eu estou andando nesse caminho, né? O projeto de vida é o que vai me levar, que vai garantir que eu atinja o meu propósito. Leonardo pergunta, muito sobre o que eu vou perguntar já foi explicado muito bem durante a exposição, mas gostaria de perguntar como seria uma estrutura de pensamento para lidar com negativas, desde pessoas próximas até de possíveis novos clientes ou até de investidores, sobre minha nova empresa. Particularmente, isso atrapalha muito a minha consistência na atitude empreendedora. Lidar com os nãos que recebe. Foi isso ali que você Isso. entendeu? Acho que Olha, foi isso. é um fortalecimento emocional aí nesse caso, né? A gente precisa, de novo aquilo que eu falei, é o autoconhecimento. Você precisa investir no seu autoconhecimento. Se você, né, depois você quiser, você viu que eu coloquei ali meu Instagram e o Facebook, a gente pode falar um pouco mais disso, eu te ajudo um pouco com isso. Mas lidar com o não, né, precisa de um fortalecimento emocional, porque é muito comum e é muito presente na vida de um empreendedor ouvir os nãos, e isso de fato abala. Então, não é como não abalar, ao me abalar, como é que eu transformo esse estado emocional em produtivo? Né? Como é que eu resolvo esse estado emocional de angústia, tristeza, raiva, seja lá o que, né? Primeiro identificar o que me gera, né? E como que isso interfere e como que eu posso mudar, né, isso para que isso não limite a minha ação. O importante, né, é que o estado emocional gerado pelo não limite a sua ação. Mariana disse, muito legal a apresentação. Gostaria de saber, por favor, existem algumas atividades ou práticas que podemos adotar para buscar desenvolver uma atitude empreendedora e as características apresentadas, como autoconhecimento, criatividade, por exemplo, quais seriam elas? Ô, Acho que Mariana, você... eu sei que vocês vão fazer aqui no curso bastante atividade para isso, né? A partir, né, durante toda a disciplina que vocês vão fazer, vocês vão ter exercícios e ferramentas exatamente para isso, para desenvolver. E é isso que você já escolheu, né? Você já está aqui no curso para fazer isso. Então, não é, Ali, vai ter bastante atividade para isso. Peraí, oitavo música. Acho que o primeiro passo ela já deu mesmo. E o próximo aqui, Nathalie. Mara,
Adorei sua apresentação. Minha pergunta é: como fazer para que as crianças não percam essa criatividade ao longo do processo de formação na escola e posteriormente na faculdade? Olha, Natalice, esse é um desejo que eu tenho muito grande, por isso que numa das minhas atividades é fazer formação de professores, né? Eu trabalho com professores exatamente para que eles entendam que a atitude empreendedora é fundamental, que a gente começa a desenvolver desde criança. Já existe bastante colégios, olha, inclusive durante a pandemia, foi uma das coisas que eu criei, foi uma capacitação, era gratuita, para as escolas, né, e para algumas professores e até com jovens para poder trazer esse tema para dentro da escola, atitude empreendedora. Hoje, a atitude empreendedora ela faz parte, o empreendedorismo, mais do que a atitude empreendedora, faz parte da BNCC, que é as normas curriculares, né, para o ensino médio e também para o ensino fundamental no Brasil. Então, todas as escolas vão precisar começar a olhar para isso. Então, isso já é um grande avanço, né, que a gente já tem em lei, né, uma diretriz para as escolas poderem incentivar que as crianças sejam mais criativas, que as crianças sejam mais autônomas, que as crianças, né, não percam a curiosidade, né, a criatividade, o gosto pelo desafio, pelo diferente que as crianças têm. E é a gente poder falar menos não e mais explicação para as crianças, né? Então, não é que não pode, mas explicar o porquê não pode, como ela poderia conseguir, né? Não, você não pode ir para a escola assim, não, você não pode fazer isso, né? Mas explicar, olha, a situação é assim, né? E desse jeito nós não vamos conseguir um bom resultado. Me ajuda a pensar. É trazer para a criança a possibilidade dela começar desde pequeno a escolher, né, as alternativas que ela tem, dentro do limite da idade dela. Se for a cor da roupa, né, é deixar ela escolher a cor da roupa. Se for a combinação de roupa que ela vai pôr, o tipo de caderno que ela vai escolher, o tipo de presente que ela vai escolher para a amiguinha. Né? Então, dessas atividades sim que a gente poder deixar com que as crianças escolham e que comecem a exercitar a tomada de decisão e, com isso, várias alternativas criativas. Eu não sei se eu falo muito, Ali, eu me apaixono aqui, eu fico Não, falando. eu adorei essa pergunta também. Inclusive, aqui no chat, a Ana Letícia comentou também que as escolas devem incluir também educação financeira, igualmente importante, eu também acho. E Muito. você comentou que agora já está na diretriz do MEC? É, da diretriz do MEC. Isso. BNCC, Bases Nacional Curriculares. O Legal. outro C me deu um branco agora. Então assim, já Já está tem valendo. o eixo de empreendedorismo para o ensino médio, né, e processos criativos, são 2 eixos. Legal. Eu não sabia disso, achei muito interessante. Agora eu vou ler aqui uma pergunta da Berenice, que já tem uma resposta aqui no chat. Então, o próprio aluno aqui respondeu. Então, eu vou ler aqui. A Berenice perguntou: se a pessoa tem atitude empreendedora, quer abrir um negócio, mas não tem recursos financeiros, como proceder? Aí o Abdala, que trabalha aqui na empresa, ele respondeu assim. Abdala, acho que é um aluno também. Berenice, hoje eu trabalho com a Venture Capital. A minha visão é que tem muito dinheiro disponível, o que falta são ideias bem executadas. Os fundos de, os fundos de investimentos brigam a tapa pelas melhores startups. Não digo que dinheiro não faz diferença começar. Com dinheiro é sempre mais fácil. Hoje estou tentando empreender e a minha ideia eu precisaria de muitas máquinas e financeiramente o produto só é viável em escala. Estamos gastando um pouco de dinheiro para fazer alguns protótipos e testar. E assim que validados, procuraremos investidores. Precisamos de um investimento próximo de R$ 1 milhão. Resumindo, com R$ 0 é bem difícil, mas talvez com um pouco de dinheiro guardado, ou então com um amigo ou sócio que entre com você e tenha pelo menos um pouco guardado. Se você fizer uma boa execução, fizer um dever de casa, com certeza dá para fazer coisa grandiosa sem precisar de muito dinheiro. O que você acha, Laura?
Então, eu acho isso, né? Procurar parceiros, foi o que eu falei. Mas é importante desconectar que a gente, para empreender, precisa. Só vai empreender se tiver dinheiro. É o contrário, se eu tiver uma boa ideia, se eu tiver um bom projeto, se eu tiver clientes, né, perspectiva de cliente, eu com certeza aí sim eu vou atrair, né, atrair no sentido de conquistar esses parceiros, ou um sócio, né, ou um apoiador, né, ou um investidor. Né, mas assim, não vai ser o dinheiro que vai me fazer pensar na empresa, é o contrário. Né, eu tenho já que demonstrar que eu tenho atitude empreendedora, as pessoas só vão investir na gente se a gente demonstrar que tem atitude empreendedora. Lembra lá no começo que eu falei? Se eu levantar e for até a mesa, não adianta eu ficar na mesa dizendo assim, ai, tá muito, muito errado, ai, precisa melhorar, ai, se fosse eu não faria isso. Não, se fosse eu, não, tem que levantar. Então, demonstrar atitude empreendedora é importante para que você tenha sócios, que alguém queira estar engajado com você nesse projeto, que você tenha apoiadores, que você tenha investidores. E ter uma excelência, né? E, de fato, você ter um produto que dentro. Só vou investir, né, naquilo que eu acho que vai, mesmo que eu corra risco, né, eu quero correr risco com alguém, né, que seja excelente naquilo que propôs como habilidade, que tenha paixão por aquilo que faz e que tenha uma atitude que me diga que a jornada que ela escolheu é uma jornada que leva, né, ao sucesso, à prosperidade. E a Luciana fez uma pergunta aqui sobre mulheres. Mara, pela sua experiência, qual a percepção com as mulheres à frente do empreendedorismo? Qual é a minha Percepção com as percepção? mulheres à frente do empreendedorismo. É, é, dia 5 agora foi dia dos empreendedores, né? E eu até fiz uma postagem nisso. A maior quantidade, e vocês devem ter visto a semana passada, a maior quantidade de empreendedores no Brasil são mulheres, né? Ainda estão empreendendo em empresas na linha da sobrevivência, o que é legítimo, né? Porque é onde é a motivação dessas mulheres. O que eu acho? Que nós, mulheres, temos um processo de educação empreendedora ainda pequeno. Nós precisamos investir mais em educação empreendedora para as mulheres e desenvolver mais a atitude empreendedora. Eu acho que naquele item que eu falei de autoconfiança, as mulheres precisam se capacitar mais. As mulheres precisam acreditar em si, que elas são capazes de fazer empresas não só de sobrevivência, mas empresas inovadoras, que as mulheres são capazes, tanto quanto os homens empreendedores, de terem negócios que crescem. Né? Então, outro elemento que é positivo, que muitas vezes as mulheres foram educadas para não desenvolver, é esse aspecto da ambição, da melhoria constante, da prosperidade. Né? Então, as mulheres muitas vezes não empreendem ou não crescem como empreendedoras porque elas acham que elas não precisam ser ambiciosas, como se a ambição fosse uma coisa negativa. Né? A ambição é um elemento extremamente positivo para o ser humano, que é a ambição que faz com que a gente busque a melhoria. Né? Busque a gerar condições de vida melhores, não só para a gente, como para todo mundo. Né? E que a minha empresa cresça, que a minha carreira cresça. Então, nós precisamos, sim, apoiar e desenvolver nas mulheres essa atitude, tanto dentro da empresa, né, carreiras empreendedoras, mulheres assumindo cargos de chefia, de liderança, e não só de técnico, não só de pesquisadoras, não só de analistas, né, e também de aberturas de negócios mais ambiciosos, de negócios mais inovadores. Né. Precisamos, eu acredito muito, quando você vê uma mulher na frente de uma e nós temos bastante modelos no Brasil, né, e mulheres, né, a Microsoft hoje é liderada por uma mulher. Né, a gente tem entre entre os 10 empresários mais ricos do Brasil, nós temos uma mulher, né, a Luísa Trajano. Então, nós temos exemplos de mulheres bem-sucedidas no Brasil e temos que, junto com a Alices e com as Luísas, inspirar mulheres para serem mais empreendedoras, né? Ou no caso real ou na imaginação. Para fechar, a Ana Lúcia está perguntando sobre seus livros.
São 3 livros que você tem? Você tem mais um além desses dois? Não, esses É, dois, só tem esses dois. tá. Então, são, são esses, né? Atitude empreendedora e empreender na maturidade. Isso. É porque você colocou como escolha empreendedora, mas esse não é o título do livro, né? Não é o título do livro. O livro, O título... ele fala o tempo inteiro de escolhas. Eu faço Ah, tá. analogia dos 7 planetas que o Pequeno Príncipe passa, com os 7 motivações, explico bem o que são essas motivações, e tem um caso de empreendedorismo para cada um das 7 motivações. Né? Ah, tá. Então, o livro da Alice chama Atitude Empreendedora e o livro do Pequeno Príncipe, Empreender na Maturidade. Isso. Ah, legal. Bom, acho que essa aqui era a última pergunta. Alguém tem mais alguma aí? Dou-lhe uma. E daí pode me mande ou pelo site, ou pelo Facebook, ou pelo Instagram, e a gente Aham, interage e eu vou passando para vocês. beleza. Bom, acho que era isso. A gente teve bastante pergunta, né? Isso, foi muito bom. Mas a apresentação antes também foi excelente. E realmente os slides estavam maravilhosos. Obrigada, Rani. Obrigada. Depois mais para o fim do curso, a gente vai ter uma aula de pitch e storytelling. Então, assim, acho que a gente pode lembrar da sua apresentação como uma boa referência, né, do storytelling, né, de como contar uma boa história. Ótimo. E eu não sei se a gente vai estar online ainda, mas me convide que eu vou querer adorar ver os pitches. Ah, beleza, beleza. Eu entro em contato, sim. Obrigada. Bom, é isso, pessoal. Vou encerrar aqui. Boa noite, boa semana, bom curso. Que vocês aproveitem bastante e eu fico à disposição. A qualquer momento pode me chamar de novo, viu, Ari? Beleza, a gente gravou a aula aqui e depois eu te mando o link do YouTube pelo e-mail. Tá bom, Tá bom, obrigada. então? Obrigada. Beleza, então, gente. Vou encerrar aqui. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite a todos.